Fala, jovem protagonista! Pronto para dar mais um passo rumo ao sucesso na sua vida? Bons estudos! Cinética química, tá, gente? Vamos falar sobre cinética, velocidade. E para entender a velocidade, no caso de uma reação química, eu começo perguntando para vocês como que as substâncias reagem. E aí, aqueles átomos, aquelas coisas, aquelas moléculas pequenininhas, como que isso reage? Como que se transforma o reagente para o produto? Como que isso acontece lá? Alguém tem alguma ideia? Nós trocamos os átomos do núcleo, né? Trocam os átomos, mas não é o próton e o nêutron. Não troca o núcleo, troca os elétrons. Nós mexemos nos elétrons. Por isso que a gente estuda muito elétron no primeiro ano, tá? Então a gente faz uma troca de elétrons, mas os átomos, eles se rearranjam, ok? Eles se reorganizam. Então a reação ela acontece dessa forma. E ela tem orientação também, ela é orientada. Ok? A gente vai ver sobre isso hoje, beleza? Então, como a gente está falando que os átomos eles vão se reorganizar, se reorientar, existe uma teoria de como isso acontece. E a mais famosa é a teoria das colisões. Ou seja, os átomos eles vão colidir, as moléculas vão colidir entre elas, beleza? Então, cinética química vai estudar a velocidade das reações. E a velocidade, a teoria das colisões, vem tentar elucidar como isso vai acontecer. Então, para a reação ocorrer, gente, na teoria das colisões, os reagentes devem fazer basicamente 3 coisas. Galera, comigo aqui. Gente, comigo aqui, que isso é ponto importante. 3 coisas devem acontecer para a reação acontecer. Eles devem entrar em contato. Faz sentido, gente? Se tem uma molécula lá no canto da sala, outra aqui no canto, e elas não estiverem em contato, elas vão reagir? Então eu preciso que as moléculas entrem em contato para acontecer algo entre elas, ok? Então o primeiro ponto é entrar em contato. Segundo ponto, possuir afinidade. Elas têm que estar afim uma da outra ali para acontecer alguma coisa entre elas. Se elas tiverem repulsão, elas não tiverem afinidade uma com a outra, elas vão chegar perto e vão se afastar. E eu tô falando que elas precisam encostar. Elas precisam colidir. Então, se elas não têm afinidade, elas vão colidir? Não vão colidir. Então, a reação não acontece. Terceiro ponto, elas têm que colidir. Elas têm que vir, e se chocar. Entrarem em contato. E quando elas colidirem, tem que ser com uma orientação favorável. Como assim? Esse ponto é importante. Orientação favorável. Exemplo. Gás hidrogênio reage com gás iodo, formando HI. Ok? Então, o que acontece aqui? Se eu colocar aqui o H2, cada hidrogênio é uma bolinha vermelha. 2 bolinhas vermelhas é o H2. Cada iodo é uma bolinha azul. 2 bolinhas azuis e 2. O que acontece, galera? Vermelha com azul. Elas vão colidir. Quando colidir, elas ficam juntinhas. E depois, o que acontece? Separam. E eu tenho 2 moléculas de HI. Isso é colidir numa orientação favorável, porque eu preciso encostar um hidrogênio com iodo e um hidrogênio com um iodo. Caso eu colidisse assim, esse hidrogênio está encostando com esse iodo, olha para onde sairia esse hidrogênio, para onde sairia esse iodo. Estou formando as 2 moléculas? Não estou. Então, colidir com a orientação favorável é isso, gente. Os átomos têm que se chocar de uma maneira que possibilite que a molécula seja formada. Deu para entender, gente?
Deu para pegar, galera? Deu? Feito isso aqui, gente, entendemos como é a teoria de que a reação acontece, nós vamos para as etapas que são mais visuais e aplicáveis, que é a velocidade em si, ok? Passamos lá uma parte do segundo trimestre estudando termoquímica, que é a energia das reações químicas. Vamos utilizar isso aqui agora. Galera, atenção que o conceito é importante. Então, a velocidade da reação, ela depende de uma coisa chamada energia de ativação. A energia para ativar a reação. Falei dela quando a gente estava falando de termoquímica, só que agora eu vou retomar porque ela tem um papel importante na cinética, que é qual? Quanto maior a energia para eu ativar a minha reação, menor é a minha velocidade. Quanto mais energia eu preciso, mais lenta é a reação. Deu para pegar, gente? E quanto menos energia, minha reação ela é o quê? Mais rápida. Quanto menos energia eu precisar, mais rápida. Exemplo. Olhem aqui, ó, energia pelo caminho da reação. Caminho da reação é reagente para o produto. Energia pelo caminho da reação. Essa reação, ela começa aqui, ó. O reagente tem quanto de energia? E ele vai para... No processo do reagente até aqui em cima, eu precisei de quanto de energia? De 10 até 30 eu tive que ganhar quanto de energia? Então, minha energia de ativação aqui é 20. E do lado de cá? Reagente, produto. Daqui até aqui, quanto que deu? Precisei de quanto para minha reação acontecer? Onde que minha energia de ativação é menor? No 10. Qual reação é mais rápida? Dei o enunciado. Quanto maior a energia de ativação, menor a velocidade. Onde que a energia de ativação é maior? Então ela é mais rápida ou mais devagar? Mais devagar. Essa aqui é mais rápida ou mais devagar? Mais rápida. Deu para pegar, gente? A direção é sempre do reagente até o pico. Do reagente até o pico. Hã? Entendeu? Dúvida, gente? É subir a montanha. Pensa, você vai demorar mais para subir um morro que é alto ou um morro que é baixo? Você vai demorar mais para subir um morro baixo? Não, você vai mais rápido lá embaixo. Exatamente, a lógica é essa. Se o morro for menor, você sobe ele mais rápido. Se o morro for maior, você demora mais. Ok, gente? Façam essa associação com o morrinho. Comecei meu caminho, o morro tá alto, vou demorar mais tempo. O morro tá baixinho, vou ir mais rápido. A velocidade da reação vai funcionar assim. Ah? Ladeirão depois, isso aí. Beleza, gente? Agora, galera, ponto importante. Meninas, atrás todo mundo olhando, galera. Ponto importante. Por que que tem esse negocinho aqui, ó? O que que tá aqui? Aqui eu tenho reagente, aqui eu tenho produto. O que que tá aqui em cima? Aqui em cima é o ápice de energia, certo? Que tem o nome de complexo ativado. Vai ter algumas bibliografias que vão dar outro nome, mas complexo ativado, o que que é isso, gente? Voltando aqui no nosso exemplo do início da aula, tá? Voltando aqui, o complexo ativado, ele é um estado intermediário e ele tem muito o quê? Energia. Se a gente olhar no exemplo aqui do início, ó, hidrogênio, H2 indo reagir com I2, eles colidem. Nesse momento eles estão o quê? Juntinhos. E depois eles separam e formam o produto. Esse momento aqui, em que eles estão em colisão, eles estão unidos de alguma forma, é um momento altamente energético. Eles não querem ficar juntos. Tanto é que eles estão separados aqui, estão separados aqui. Para eles estarem juntos, eu preciso de muita energia. Então, se a gente visualizar isso aqui no gráfico, galera, é isso aqui que a gente está vendo, ó. A energia
caminho da reação. Aqui eu tenho os meus reagentes. Eles vão colidir entre si. Nesse momento que eles colidem, eles estão formando aqui o meu complexo ativado. O complexo ativado ele existe por um intervalo de tempo muito pequeno. Ele não é estável, ele não fica existindo na natureza por muito tempo. Ele é um estado de transição, ok? E depois aqui que ele se separa, libera a energia e eu formo os meus produtos. Então aqui em cima na energia de ativação nós temos o chamado complexo ativado. Deu para pegar, gente? Dúvida, galera? Nenhuma dúvida? 100%? O que eu morri, eu tô mais cansado.